Fala galera, W Sudari para mais um vídeo no nosso canal. E dando continuidade à série de vídeos sobre conjuntos, hoje nós vamos falar sobre as operações com conjuntos. Tá? Basicamente nós vamos falar de três operações com conjunto: a união, a interseção e a diferença. Então eu coloquei aqui para a gente dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, e quero justamente pedir essas três operações. Ué, professor, mas são 4 itens, por que você está falando em 3 operações? Porque na verdade é que foi dividido, né, em diferença, foi dividido em A menos B e o outro em B menos A, mas ambos trabalham a operação de diferença entre conjuntos. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, o que é união? Bem, a união é esse símbolo aqui, ok? Esse é o símbolo de união, como se fosse um U, tá legal? Então, ele é o símbolo de união. E o que significa a união entre conjuntos? É você unir, juntar todos os elementos que estão em A ou estão em B. Então, você vai pegar todo mundo que está no conjunto A e juntar com todo mundo que está no conjunto B, lembrando de não repetir os elementos que aparecem duas vezes, né? Ou seja, aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Quais são os elementos da união? 2, o 3, o 4, que é todo mundo que está no B, e agora todo mundo que está no A. Só que cuidado que o A já começa com o 4 e o 4 já foi colocado, então eu não vou colocar ele de novo. Então eu vou 4, vou partir do 5, 6 e 7. Pronto, está aqui. Essa é a união entre o conjunto A e o conjunto B. Interseção. Bem, a interseção é esse símbolo aqui. É o contrário da união, né? Você pega a união e vira ele de cabeça para baixo. Esse aqui é o símbolo da interseção. Então, o que você vai fazer? O que é interseção? Bem, interseção são os elementos que estão em um conjunto e no outro conjunto. Então, os elementos da interseção são aqueles que se encontram nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, quando você olha o conjunto A e o conjunto B, o que você percebe? Você percebe que só o número 4 se encontra nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a interseção é somente um conjunto unitário cujo elemento é o 4. Perfeito? Agora a diferença. A menos B. Bem, A menos B é sempre tudo que está em A excluindo o que está em B. Por isso que é a diferença, né? Você exclui, você tira os elementos que estão no segundo conjunto. Então, é tudo que está em A, mas não está em B. Então, quem é que está em A e não está em B? Bem, o 5, o 6 e o 7, né? O 5, o 6 e o 7, eles são os elementos que estão em A, tirando aquele que está em B. Então, eu tiro o 4 do conjunto A. E B menos A? A ideia é exatamente a mesma, só que agora mudando a ordem dos conjuntos. Então, vai ser tudo que está em B, mas não está em A. Então, você vai excluir aquilo que também está em A. Então, é tudo que está em B. 1, 2, 3... Seria 4, mas eu estou excluindo quem está em A. E o 4 está em A, então, na verdade, a minha diferença acaba aqui. Então, B menos A seria apenas 1, 2 e 3. Então, aqui a gente acabou de mostrar como é que seria a união, a interseção e a diferença construída por exemplos de forma tabular. Mas existe também uma representação que é muito importante dentro dos conjuntos, que é a representação por diagramas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que seria a união, o que seria a interseção e o que seria a diferença entre esses dois conjuntos, A e B, por diagrama, como se fosse um gráfico, ok? Então vamos lá, galera. A união B, lembra? A união B é juntar tudo que está em A ou então está em B, sem repetir. Então é tudo que está em A, tudo que está em B e tudo que está nos dois ao mesmo tempo. Ou seja, a união é tudo que aparece dentro desses dois conjuntos. Perfeito? Interseção. O que nós falamos sobre a interseção? Interseção é aquilo que está em um e
no outro ao mesmo tempo, ou seja, somente aquilo que é comum aos dois. E olhando esse gráfico, esse diagrama, você percebe que a única parte que é comum aos dois é essa parte do meio. Então, essa parte é a interseção. Essa parte do diagrama representa a interseção dos dois conjuntos. Diferença: A menos B. Bem, se eu considerar que esse aqui é o conjunto A e esse aqui é o conjunto B, quem seria A menos B? Lembra o que nós falamos? É tudo que está em A, mas não está em B. Então, é tudo que está no A e não está no B. Então, seria essa partezinha aqui, ó. Isso é o que está em A, mas não está em B. Então, isso seria o A menos B. É como se eu falasse aquilo que está somente em A. Poderia ser dito dessa forma. E quem seria o B menos A? Novamente, considerando que esse é o A e esse é o B. Quem seria B menos A? É tudo que está em B, mas não está no A. Então, é toda essa partezinha de fora, ou poderia dizer também aquilo que está somente em B. Perfeito? Galera, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.